hoje é a segunda parte sobre o ministério do Espírito Santo. A gente sabe que Jesus, ali em João 14, 15, 16, ele começa a falar desse Espírito que ele iria enviar. Esse Espírito virá, ele falará toda a verdade, tudo aquilo que ele tem visto, que falará de mim, não falará de si mesmo, mas tudo aquilo que ele viu, que ouviu. E eu conversei, preguei semana passada sobre esse assunto, mas só que é muita coisa. O ministério do Espírito que nós vivemos é muito extenso. Daria para pregar, eu acho que umas 10 mensagens sobre esse ministério do Espírito Santo. Então, na semana passada foi dito, quem pode receber o Espírito Santo? Quem é que pode? Porque a única religião, se assim pode chamar religião, que o fundador dela vem para dentro do homem, o Espírito Santo, é o cristianismo. E o que nos dá direito a receber desse Espírito? Primeiro, o Espírito Santo é dado para quem obedece. Pedro disse, nós somos testemunhas, Atos 3, acerca destas coisas, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Mas antes de você obedecer, para você ter o Espírito Santo, você precisa primeiro crer em Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, ser batizado, fazer parte do corpo, porque o que é crer em Jesus Cristo? É aceitar que os nossos pecados já foram pagos por Ele no Calvário. Então, quando eu recebo o sangue sobre a minha vida, que eu sou purificado, a Bíblia diz, mesmo que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Então, o plano de Deus, ao enviar Jesus, era abrir caminho, purificar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para que o Espírito dele pudesse habitar em nós. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós, o Espírito Santo nos fortalece em nossas fraquezas, ele nos empodera, melhor dizendo. O poder de Deus se manifesta através do Espírito Santo. Então, quando Jesus veio em carne, a Bíblia diz que sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não veio aqui se manifestar como um Deus poderoso que manda raio, que mata os inimigos, não. Ele veio como uma pessoa, como um de nós. A Bíblia diz que ele se fez homem. Mas a partir de um momento, no ministério de Jesus, quando ele foi até João Batista, e ali o Espírito Santo desceu sobre ele, o Pai falou do alto, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ali começou o ministério dele. E quando a gente olha esse panorama, peraí, um homem, Jesus, tudo bem, ele nunca pecou, ele recebeu o Espírito Santo, ele não precisa de um Redentor, ele é o Redentor. Mas nós não podíamos receber esse Espírito, porque nós tínhamos pecado. E o Espírito de Deus é santo, ele não pode habitar num vaso sujo. Mas quando Jesus Cristo vem, ele nos purifica com o seu sangue, e o Espírito Santo pode habitar em mim. Nós recebemos o Espírito Santo. Paulo pergunta ali em Atos 19, para um grupo de 12 pessoas, ele disse assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, nós nem sabemos que existe Espírito Santo, porque nunca havia, quase não se falava nisso, de receber o Espírito Santo. E Jesus foi o primeiro homem na terra, depois de Adão pecar, que recebeu o Espírito Santo dentro dele. Por isso que ele é o ungido, o Messias, o que carrega a unção. E a Bíblia diz que Jesus, quando foi ungido por esse Espírito, ele foi libertando os cativos, curando os enfermos, expulsando demônios e ressuscitando mortos e assim por diante.
porque aquele poder que estava sobre ele fluía dessa forma, trazendo o quê? A cultura de Deus para a terra. É por isso que uma igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja morta. E Tiago diz, olha, se tu tem fé, aonde estão as tuas obras? Porque a obra, ela não me justifica perante Deus, mas as obras que eu faço justificam a fé que eu tenho. Vocês entenderam? Por exemplo, aí eu creio que Jesus cura, mas eu nunca oro por ninguém. Então a minha fé é morta, porque eu não coloco em atividade aquilo que eu creio. Então a minha fé é da boca para fora, porque nós entendemos que a minha fé e todas as fé, a fé do homem, para que ela entre em ação, o homem tem que dar o primeiro passo. Jesus disse, vinde a mim, vós que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O primeiro passo é meu, o resto é dele. Então nós precisamos entender isso. Então, para que nós possamos ter esse Espírito Santo e fluir em poder, nós precisamos primeiramente ter Jesus como Salvador. Ele disse que ele é a porta das ovelhas. Então nós temos que entrar por essa porta. Ele não disse que ele era um caminho, como todos dizem aí, todo caminho leva a Deus. Mentira. Jesus falou no singular, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou mais um caminho ou um caminho. Não, ele é o único caminho que conduz a Deus. E quando Jesus Cristo veio, ele veio para reconciliar o mundo com o Pai. Porque lá no Éden, isso foi interrompido. Aí ele vem para reconciliar-nos com o Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo o ministério de Jesus quer pão, o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. Não foi isso que ele disse? Então tudo que Jesus tu é bom mestre. Não, bom é o Pai, é que você não conhece o Pai. Então Deus, ele é bondade pura. Quando Moisés, ele quis ver a glória de Deus, Deus disse, Moisés, eu passarei por ti e tu verás a minha bondade. Gente, olha só, a glória de Deus é bondade. Eu fico louco quando eu vejo, Deus mandou lá no Rio Grande do Sul. Não foi Deus, gente. Nós estamos na graça. Deus não fez aquilo. E eu falei semana passada aqui, em Romanos 8, acho que 18, diz que a natureza vive uma expectação, uma expectativa, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Eu estou fazendo uma aula na Bethel, nos Estados Unidos, e estavam comentando que tem um pastor na Bethel, que eles chegam num lugar onde não chove há muito tempo, ele leva os alunos dele, e eles começam a declarar chuva. Em pouco tempo, daí algumas horas já começa a chover. O que eles estão fazendo? Exatamente o que Jesus fez quando estava aqui. Mas eu tenho poder para mandar chover. Tem, e para mandar parar também. Olha só. O Espírito que estava em Jesus fazendo aquilo lá, os milagres, que ele mandou o vento parar, as ondas aquietarem, está sobre cada um de nós aqui. Amém? Você crê assim? Qual é a diferença? É que Jesus acreditava. Não tinha uma gota de dúvida. Jesus chegou para uma figueira e amaldiçoou a figueira. A figueira secou. Os discípulos disseram, Senhor, vocês acham que isso aqui é muito? Vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês, não é Jesus, vocês dirão a este monte, sai daqui e vai para o mar, e se vocês não duvidarem, ele vai. Gente, vocês têm ideia do poder que Deus nos deu através do Espírito Santo?
Vou desafiar vocês aqui. João capítulo 20, verso 21, Jesus disse assim: assim como o Pai me deu uma procuração com plenos poderes para eu fazer o que eu quiser, eu estou subestabelecendo ela para vocês. Vocês entendem o que eu estou falando? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Uau! Aí para complementar, ele fala em João 14, 12. Vocês farão as mesmas obras que eu faço, e farão obras maiores, porque eu vou para o Pai. Ou seja, a bola está com vocês agora. Mas nós temos que começar a acreditar. Isso é o que? A manifestação dos filhos de Deus. A natureza está com expectativa que a gente descubra quem nós somos. Nós não sabemos nem quem nós somos. Nós não sabemos que Deus é o nosso Pai. Você sabia que Deus, Ele nos ama igualzinho Ele ama Jesus? Sabia disso? Está lá em João capítulo 17, a oração de Jesus. Gente, nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós representamos o reino de Deus aqui. E o Espírito Santo está a nosso dispor. Agora, Ele não vai fazer as coisas sozinho. Nós temos que começar a ter a mente dos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós estamos assentados aonde? Em lugares celestiais. Se nós olharmos os problemas da terra em direção ao céu, é uma coisa. Mas se eu olhar da perspectiva do céu para a terra, é outra coisa. Você concorda? Porque o reino de Deus, ele é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Correto? Agora, um furacão que acaba uma cidade, tem justiça nisso? Tem paz nisso? Tem alegria? Então não é Deus. Não é Deus. Eu acredito assim. Vocês sabem que eu leio a Bíblia, li várias vezes, talvez umas 40 vezes. Todas as vezes que uma cidade está atolada em feitiçarias, em bruxarias e pecados, isso causa o mal. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito e levar para a Terra Santa, Ele disse assim: Moisés, diga para o povo que eles não cometam as mesmas abominações que estas nações que estão nesta terra estão cometendo, para que a terra não os vomite dela. Isso me chamou a atenção. Como é que a terra vai vomitar? Vamos voltar para o Gênesis? Gênesis, quando o homem peca, foi só o homem que morreu? Os animais morreram. O homem não comia animal, porque animal não morria, sabia disso? Deus não liberou, só liberou o animal depois do pecado. Você matar lá, comer sua picanha, sua maminha, só depois do pecado. Por quê? Porque ia morrer mesmo. As árvores passaram a morrer e a terra passou a morrer. Olha só, o homem peca aqui. Aí lá em Lucas capítulo 4, 4.000 anos depois, quando Satanás diz assim para Jesus: olha, se tu te prostrares perante mim e me adorares, eu te dou a terra para ti de volta, porque a mim me foi entregue. Ué, quando foi que Adão vendeu a terra para Satanás? Quando ele fez o que o diabo quis. Jesus disse: não, eu vou pagar o preço. Eu vou resgatar o que tu roubou. Porque Satanás enganou Eva. E Jesus sabia que se ele se ajoelhasse para adorar o diabo, ele se tornaria escravo do diabo. Porque tudo aquilo que tu adora, que tu serve, tu te torna escravo. Está na Bíblia isso. Jesus disse: não, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Agora, o homem é o quê? Ele é o pó da onde? Terra. Da terra. Então o homem e a terra estão interligados. Você concorda ou não?
Lógico, nossa matéria-prima é terra. Quando eu morro, eu viro pó. Então tudo que nós fazemos na nossa casa de coisa ruim, vai atrair coisa ruim. Um homem chegou com um pastor nos Estados Unidos e disse assim: pastor, eu tenho 2 adolescentes, eu estou com problema com eles, com pornografia. Aí o pastor fez uma pergunta para ele: o senhor se envolve com isso? Pastor, eu faço, mas é 2 da manhã, estou dormindo. Ele disse: o senhor só trouxe o espírito de pornografia para dentro da sua casa. Só isso. Só isso que o senhor fez. Trouxe essa malignidade para dentro de casa. Agora o senhor está pagando as consequências. Jesus disse: tudo que eu vejo o meu Pai fazer, isso eu faço. Jesus não disse o que eu vejo o Pai falar, o que eu ouço o Pai falar, é o que o Pai faz. Então nós temos que imitar o que o nosso Pai faz, as obras do nosso Pai. Jesus, como um bom instrutor, um bom mestre, ele disse: você vai fazer mais obras do que eu. Por que ele disse isso? Senão ele não é um bom mestre. Eu tinha um professor que dizia assim: ninguém tira 10 na minha aula. Eu falei para ele: o senhor é incompetente. Hã? O senhor é incompetente, o senhor não sabe transmitir o que o senhor sabe para a gente tirar 10. E é verdade. Jesus transmitiu tudo para nós. Ainda disse assim: olha, tem coisas que vocês precisam saber, mas vocês não podem ouvir agora. Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito da verdade, ele vos revelará essas coisas. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. E tem mais 2 coisas que eu também acredito que impedem da gente ser perdoado. Tem como a gente ser perdoado, mas impede de ser perdoado é quando você não libera perdão para alguém. Porque Jesus disse: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem fez mal contra mim. Então, se eu bloqueio o perdão, eu não libero o perdão para essa pessoa, Deus não pode me perdoar. Porque existe uma barreira aqui. É assim como eu perdoo. Na oração do Pai Nosso, ali em, acho que é Mateus 6:9 a seguir, ele fala assim, ele fala a oração do Pai Nosso, depois ele diz assim: porém eu vos afirmo que, se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará a vossa. Ou seja, eu posso ir para o inferno por não perdoar alguém. Meu pecado não vai ser perdoado. Então a gente não perdoa a pessoa. Tem gente que não perdoa porque quer uma vingança. Ele quer uma justiça própria. Ele quer fazer justiça com a própria mão. Já teve gente para mim dizendo assim: pastor, olha, eu perdoo, mas eu quero que ele morra estraçalhado por um carro. Então você não perdoou. Você quer vingança. E a Bíblia diz o quê? O Senhor diz assim: a mim pertence a vingança. Precisamos entender, gente, a história de Davi, por exemplo. Ele pegou Betseba, se deitou com a mulher do cara, mandou buscar Urias. Urias não quis se deitar com ela. Ele mandou uma sentença de morte pela mão de Urias para o general Joabe. Ele foi morto em frente de batalha. E chegou a notícia: olha, morreu Urias e mais fulano e tal. Aí ele tomou a mulher e casou. Teve o filho, depois morreu o filho. Aí ele estava tudo certo, né? O marido morreu, a viúva, tomei como esposa. Só que veio um profeta, Natan. E Davi recebeu ali a sentença. Ele disse: mas... Ele falou ali daquela história das ovelhas, né? Que tinha um homem pobre, que só tinha uma ovelha, o outro era rico, tinha muitas ovelhas. E na casa do rico chegou uma pessoa, um viajante. Então ele foi lá e matou a única ovelha lá do vizinho. Aí Davi disse: esse homem tem que morrer. Eu disse: mas esse homem é tu, Davi. Tu pegaste a única mulher do rapaz aí do lado do teu vizinho. Ele só tinha uma, e tu tem 400. Não podias fazer isso. Olha, Deus te perdoou.
mas tu vai colher o que tu plantou. Então o fato da gente perdoar não quer dizer que a pessoa não vai colher aquilo que plantou, porque a Bíblia diz que tudo que tu semeares, tu vai colher. Se tu planta feijão, tu não vai colher arroz, não tem jeito. Nós não podemos escolher o que nós vamos colher, só o que nós vamos plantar. Plantou não tem mais jeito. Então temos que plantar coisas boas. Tem um ditado popular que diz que quem planta vento colhe tempestade, né? Por que eles dizem isso? Porque se você plantar aqui um grão de feijão e aquele feijão começar a produzir as faias, ele não vai dar só um feijão, ele vai dar um montinho de feijão ali. Então a consequência da colheita é muito maior. Então sempre fazer o bem para as pessoas, às vezes até em detrimento a nós mesmos. Bem, em verdade eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. E o que Jesus fez aqui? Ele fez uma obra do Espírito. E tem muita coisa que Deus vai fazer, gente, já fez e vai fazer, que é diferente daquilo que a gente lê na Bíblia. Vocês já viram alguém na Bíblia se curar de câncer? Não. Vocês já viram alguém na Bíblia receber dente de ouro? Não, também, né? Você já viu na Bíblia aparecer pedras de diamante dentro da igreja? Pó de ouro? Mas acontece. Porque nem tudo que não está na Bíblia é contra a Bíblia, é antibíblico. Agora, se tem alguma coisa na Bíblia que condena aquilo, aí você não pode aceitar. Então tem muita coisa extra-bíblia. O João disse assim: se fossem escritos todos os milagres que Jesus realizou, não haveriam livros para depositar as histórias. E Jesus ainda falou assim: olha, vocês vão fazer mais do que eu fiz. Então nós temos que fazer mais, senão vamos frustrar o nosso mestre, né? Já qual que tu fez? Ah, Senhor, eu fui lá, eu preguei, mas tu nunca oraste? Pô, não, Senhor, isso aí é para outras pessoas, não é para mim. Não, é para todo mundo. O Evangelho é completo na vida de todo mundo. Lógico, cada qual tem o seu chamado, tá? Mas se mover no poder de Deus é para todos. O sobrenatural é para todo mundo. A palavra dom espiritual nem existe na Bíblia. Essa palavra dom foi colocado ali para ter um melhor entendimento, mas na verdade é uma manifestação do Espírito Santo. Paulo diz: buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque este edifica a igreja. Então, olha só, buscar com zelo o quê? A manifestação do Espírito. Porque aqui em Efésios, capítulo 1, verso de 12 a 14, fala assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, olha só, nós, para louvor da glória dele, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo nos sela. O que a gente sela? Carta, né? E por que a gente sela uma carta? Para que ela chegue ao destino final. O que é um penhor? Penhor é uma garantia. O Espírito Santo é o nosso penhor da nossa redenção. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós precisamos estar selados com o Espírito Santo, porque é o penhor da nossa redenção. Mas pastor, alguém pode perder o Espírito Santo? Pode. Vamos fazer uma posição aqui reversa. Para que eu obtivesse o Espírito Santo, tive que ser purificado pelo sangue.
Amém? E se eu começar a pecar, você acha que o Espírito Santo vai permanecer em mim? Não. Eu posso pecar e me arrepender. Aí eu vou ter o Espírito Santo de volta. Eu penso, Jacó, não está na Bíblia, que se eu tiver uma intenção de cometer um pecado, o Espírito Santo vai me avisar, não faz, porque ele avisa. Ele é o nosso guia. E eu digo, não, eu vou fazer. Imediatamente o Espírito Santo já sai de mim. Já sai. Porque ele não pode participar daquilo. Eu peco, me arrependo, peço perdão, Deus. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso. O Espírito Santo volta. Isso é o meu entendimento. Eu posso estar errado. Porque ele só pode habitar num lugar santificado. Jesus disse, sede santos, como santo é o vosso Pai Celestial. Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então quem nos santifica é a obediência da palavra. Como Pedro disse ali. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então se eu desobedeço, o Espírito Santo se afasta. É rebelde. Mas se eu me arrepender de fato, ele volta. Esse é o meu pensamento. Em Efésios 4:29-32, diz assim, ó, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Gente, é um privilégio ter o Espírito Santo. É ter o reino de Deus dentro de nós. Eu fiquei meditando sobre a Trindade, né? Jesus disse assim, tudo que o Pai tem é meu. Correto? Ou seja, todo o poder do Pai está disponível ao Filho. Em João 15 ele disse assim, o meu Pai é o agricultor e eu sou a videira e vocês são os galhos. O galho que não produzir frutos, meu Pai poda para que produza mais. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos e frutos que permanecem. Então eu fiquei pensando, então peraí, o galho ele se alimenta da seiva da planta. Tem que estar conectado o galho àquela planta ali para ela poder produzir frutos. Então nós produzimos frutos porque estamos enxertados em Jesus. Estamos no galho dessa videira. Mas o Pai é que vai ali e aduba a planta. Então o poder do Pai está disponível para o Filho através do Espírito Santo para nós. Então é como aqui essa casa, ó, ela tem energia, mas existe uma hidroelétrica poderosíssima, não sei aonde, que faz essa luz chegar até aqui. E se eu precisar ligar aquele ar-condicionado? Olha, ele libera mais carga. Ah, vou ligar o outro, libera mais carga. E assim somos nós com o Espírito Santo. Ah, tem que levantar um cara da cadeira de roda, tem que ressuscitar um morto. Meu amigo, é só ligar o disjuntor, a carga vem. Ele diz assim, o galho que não produz, o Pai poda. O que é isso? É exatamente aquilo que ninguém gosta, as provações da vida. Meu Deus, estou passando uma tribulação. Aí Tiago diz, se alegrem quando vocês passarem por tribulação. Esse cara está chapado, esse Tiago. Como que eu vou me alegrar? Estou passando aqui uma privação, uma loucurada, e eu vou ficar alegre. É porque Deus está tratando contigo para você dar fruto. Deus está trabalhando a tua vida, está trazendo experiências, maturidade. Deus é assim. A gente falar é uma coisa, a gente viver é outra. O Jó, ele diz assim, eu ouvia falar de Deus,
mas agora eu vi com os meus olhos Deus operar. Então nós não precisamos ter informação de Deus, nós precisamos ter experiências com Deus. Qual a diferença da experiência para a informação? Você está vendo aqui uma luta de boxe, né? Aí o cara deu um jump de direita no outro lá e outro caiu. Você recebeu uma informação, mas o cara que levou o jump, ele teve experiência. Então nós temos que vivendo na experiência com Deus. Deus, ele não manda nenhuma provação que vai nos destruir, nenhuma. A Bíblia diz que nenhuma provação é mais forte do que a tua carne, para que tu não possas resistir. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Gente, nós estamos falando aqui de um versículo que fala do selo do Espírito Santo e de entristecer o Espírito Santo. Olha só o que ele fala, vou repetir. Verso 31 de Efésios 4. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Dá para gravar esse versículo assim, botar num quadro e colocar bem na frente do espelho do banheiro, né? Porque fala de tudo aqui. Perdoar, não guardar raiz de amargura. Quase assim, as últimas palavras de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-os. Ele não sabe o que fazem. Jesus não foi embora, partiu com mágoa de ninguém. E ele tinha motivo, ele não merecia aquilo. Mas ele liberou o perdão. Pai, perdoa-os. Perdoando aqui. O perdão, gente, é a obra-prima de Deus. No momento que somos perdoados por Cristo, nós nos tornamos seres imortais, como Adão antes do pecado. Você sabia disso? Que Jesus disse: aquele que crê em mim não morrerá. Então, quando nós cremos em Jesus, somos eternos. É só uma questão de tempo, a gente só está preso nesse corpo aqui. Daqui a pouco a gente sai e vai descobrir isso, que há coisas muito maiores. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É bom ter o Espírito Santo, né? Ter alguém que nos ajude nas orações. Quantas vezes a gente está orando e não sabe orar? Você tem que acreditar, você tem que liberar palavras de vida eterna, palavras de bênção. O provérbio diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua, e dela tu comerás. O que você quer comer? Quando a gente abre a boca e diz assim: fulano é assim, está destruindo a vida daquela pessoa. Não é ele que é assim, ele está assim. Vamos olhar para as pessoas como Jesus olha. Jesus olhou para uma Maria Madalena e viu uma serva dele, uma ajudadora no ministério. Mas quem olhava viu o quê? Uma prostituta. Jesus disse: se eu não for, o Espírito não pode vir. Tu acha que Jesus, ele ia mandar alguma coisa para nós, algo para nós, que não fosse pelo menos no mesmo nível dele? Quando Deus tira uma coisa de nós, ele dá algo melhor. Ele nunca tira uma coisa da tua vida para te dar algo pior. É verdade. Sempre é algo melhor. Pelo menos na minha vida é assim. Toda vez que Deus fechou uma porta, ele abriu uma maior. A Bíblia diz que o homem espiritual não sabe para onde vem, não sabe para onde vai, porque ele é guiado pelo Espírito. E não existe nada melhor do que ser guiado pelo Espírito.
porque o Espírito sempre nos leva pela sombra, né? A sombra do Altíssimo. Judas 1:20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Paulo diz assim: orai sem cessar. Mas como é que alguém vai orar sem cessar? Você não precisa ajoelhar e fechar os seus olhos para orar. Você pode estar orando aqui no Espírito, conversando com Deus, orando, intercedendo pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, pela tua irmã, sabe, intercedendo pelo país. Toda vez, gente, para que é o de testemunha. A Aurora disse: amor, está vindo um furacão. Eu disse: então vamos aqui repreender. Na hora, a gente repreende ali. E é assim que a gente tem que fazer. Deus nos deu poder e autoridade. Só basta a gente acreditar e usar. Amém. É como se eu soubesse hoje, é como se eu tivesse $1 bilhão na minha conta e ficar aqui pedindo emprestado de vocês. Não, vai usar o que tu já tem. Deus já depositou $1 bilhão do Espírito Santo para nós. Vamos usar isso. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o nosso bairro. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo nos leva à comunhão com Deus. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Então o Espírito Santo é quem nos faz essa comunhão. Olha o que diz Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Se nós não soubermos quem nós somos e quem Deus é na nossa vida, nós não vamos poder atuar como devemos atuar. E é preciso a gente conhecer isso. O nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Eu já vi muita gente atribuir coisas ruins a Deus. Ah, Deus não está vendo essa criança? Está vendo. Você não está vendo? Porque a Bíblia diz que Deus está em ti fazendo o bem para os outros. É uma oportunidade de você ajudar aquela criança. Vá lá e ajude. Deus colocou ela diante de você para você ajudar. Deus diz assim: eu estou naqueles que te ajudam. Então, quando alguém te ajuda, porque Deus tocou no teu coração para ajudar aquela pessoa. Deus, quando lá em Gênesis 1:26, que Ele criou o homem, Ele designou tudo da terra para o homem governar. Deus não fica metendo o dele aqui e fala: não, nós não somos marionetes. Deus não está no controle, Deus está no comando. Entende a diferença? Eu tenho 47 anos de conversão, conheço a palavra, mas se eu quiser subir lá em cima do meu telhado e me matar, Deus vai deixar. Ah, mas Deus não está no controle? Não, não está no controle. Eu estou no controle da minha vida e cada um de nós aqui no controle da vida. Nós temos livre escolha. Isso é controle. Agora Deus está em cima, no comando. Ele manda você para falar de Jesus para uma pessoa, manda outra pessoa para orar pela outra. Ele coloca no coração. Deus dá uma palavra de conhecimento para ajudar alguém. E é assim que Ele vai se movendo. Mas Deus não fica assim, metricando na tua vida. Ele te abençoa para te prosperar, te dá sabedoria, te dá um grande projeto. Mas Ele não fica. Se Deus te der, eu conheço gente que Deus deu vários projetos e não fez nada. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Ali morreram, tem patentes enterradas que nunca foram feitas, né? Projetos que não saíram do papel ou não saíram da mente das pessoas. Está tudo ali enterrado. Pessoas que tiveram sonhos, ideias maravilhosas, que iam fazer bem para a humanidade, está lá. O que nós vamos fazer com aquilo que Deus já nos deu? Romanos 8,16. O mesmo Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós nunca podemos esquecer isso, gente. Deus nos ama da mesma forma que Ele ama Jesus. Olha a importância
que nós temos para Deus. Amém. Ora, Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus também vem através do Espírito Santo. Nós não podemos perder a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19 para não apagarmos ou não extinguirmos o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo ele é representado por uma pombinha na Bíblia. E tem muito crente que pega essa pombinha e coloca dentro de uma gaiola. Ele vê alguém que está se perdendo, ele não vai ali e fala de Jesus. Ele não aconselha alguém que precisa de um conselho. Ele não ora por ninguém, ele está aprisionando o Espírito Santo. Não ora por alguém que está precisando de uma cura, ou precisando até de uma ajuda, até carregar alguma coisa. Então ele está aprisionando, o Espírito Santo está na gaiola. Não adianta, Senhor, me enche do teu Espírito, para quê? Quer fazer uma coleção de pombinha na gaiola? Nós temos que fluir no Espírito. Aleluia. Tá? Nós temos que ser audazes, ter coragem. Não podemos ter vergonha de falar de Jesus. Nós estamos falando do ser que mudou o planeta. Ou melhor, que criou tudo isso aqui também, né? Jesus criou tudo. A Bíblia diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então não estamos falando de qualquer pessoa, é de uma pessoa muito importante e que nos quer bem e que morreu por nós. E nós podemos confiar em alguém que morreu por nós. Amém. Jesus disse: se vocês tiverem vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha de vocês diante do Pai e dos anjos. Então nunca ter vergonha de Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é a espada do Espírito? Não é do teu espírito, do meu espírito. É a palavra de Deus, é a espada do Espírito Santo. Por isso que é importante conhecer a Bíblia e citar a Bíblia para que o Espírito possa entrar em ação. Porque a espada dele, que ele vai guerrear a nosso favor, é a palavra de Deus. E nós temos que nos tornar a palavra de Deus. Quando Davi quis construir uma casa para Deus, Deus disse: não, você não vai construir. Mas um filho que procederá de ti, esse construirá para mim uma casa. Estava falando o quê? De Jesus e do Espírito Santo. Davi e Salomão, fazendo uma analogia futurística, tá? De como seria o ministério de Jesus, porque Davi não perdeu uma batalha, tá? Senhor dos exércitos, Davi, representando Jesus, e o Espírito Santo, Salomão, foi um reino de paz, de prosperidade, riqueza. Então o Espírito Santo, ele está edificando uma casa para Deus. Essa casa é você, cada um de nós. Ele está edificando dia a dia. Ele está nos confrontando, nos provando e nos ajudando. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso amigo fiel. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está aqui para nos consolar, ele está aqui para nos curar, está aqui para nos libertar, para quebrar grilhões, para tirar raiz de amargura. Ele está aqui. Ele está aqui. Se você observar em toda a Bíblia, o Espírito Santo não tem trono no céu. Já percebeu isso? Fala de Jesus sentado à direita do Pai. Mas o Espírito Santo não tem trono. Sabe qual é o trono dele? É o nosso coração. Esse é o trono dele. Porque o Espírito Santo é que nos faz comunhão com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele prescruta os pensamentos de Deus. Você já parou para pensar que o Espírito Santo pode te revelar o pensamento do Pai? Gente, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia, certo? Intrepidez. Eu pergunto uma coisa: você acha que Deus tem medo?
Então, o medo não vem de Deus. O medo é um espírito. Deus não nos deu espírito de medo, porque Ele não tem espírito de medo para dar. O espírito de medo vem do diabo. Tá? Não é aquele medo assim, eu não vou a 120 porque eu tenho medo, não. Aí você está tendo receios e prudência, é diferente de medo. Medo é aquilo que te trava. Quando Davi foi lutar com Golias, ele teve medo, mas ele venceu o medo. Certo? Então nós temos que ser audaciosos. Um guerreiro, você é um guerreiro, você tem que ter audácia, intrepidez, senão você não consegue vencer. Amém? E nós somos guerreiros, mas nós não estamos sós. Existem anjos com a gente, existe o poder do Espírito Santo com a gente. Vamos nos conscientizar disso. Amém.